Eu pareço irmão do Maurício, não pareço? Eu achei uma foto com adolescente ainda, eu mostrei pro pessoal, falei, ó o Maurício pequeno aqui. E parecia. Mas é um prazer muito grande estar com os irmãos. Tô barbudo. Para diferenciar, né? Senão ia achar que eu era você. É tipo um multiverso. Mas é um prazer retornar aqui, rever os irmãos. Continuam muito bonitos, continuam elegantes. E eu continuo com saúde, graças a Deus por isso. Mas é um motivo de festa. E antes de fato falar da palavra, fazer uma leve propaganda, pode, né? Eu trouxe aqui os meus livros. Para quem não sabe, eu sou escritor também. E eu tenho esses 2 livros. O primeiro livro eu lancei em 2020, A Escuridão da Noite. Algumas pessoas têm. Quem não tem, pode adquirir o seu. Em resumo, o que é esse livro? Você é teletransportado para o Jardim do Éden. Só que na história não tem Adão e Eva, tem você. Você é o personagem principal para vivenciar como foi a experiência do ser humano com Deus, a criação, até o fruto. E se comeu ou não, eu tenho que ler o livro para saber. O segundo livro é O Novo Amanhecer. E aqui nós temos a ideia do filho pródigo. Esse mesmo personagem que está no jardim com Deus, nós sabemos a história, se afasta de Deus. E esse novo livro então fala de recomeço, de esperança. É um livro baseado na Bíblia, os conceitos cristãos, mas é uma ficção. Então se você quiser conhecer, lá fora tem a mesinha, você pode conhecer sem compromisso. E se quiser adquirir o seu, presentear alguém, fica a dica, vale a pena. É isso aí. Você já pode aproveitar o próximo depois e ele já faz o indicador. Ainda tira a foto se quiser. Está tudo incluso no mesmo preço. Agora vamos para o que interessa. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, dos versículos 1 ao 10, por enquanto. Primeiro Reis 19, dos versículos 1 ao 10. Amém? E diz assim, certamente você conhece a história, mas vamos relembrá-la e receber de Deus algo novo para o nosso coração. Começa dizendo assim o texto. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Amém? Até aqui por enquanto. Que Deus continue a falar no nosso coração, porque Deus está neste lugar, amém? Amém. Não somente aqui, mas aqueles que nos acompanham, Deus
visita essas pessoas neste momento e mais do que estar aqui, Deus quer falar conosco. Deus quer mudar o nosso coração. Por isso, esteja atento. E o tema da mensagem de hoje é saindo da caverna. Saindo da caverna. E todos nós que estamos aqui enfrentamos dificuldades. Esta igreja, que completou 56 anos, enfrentou dificuldades. Enfrenta dificuldades. A nossa vida, a única certeza é que depois da bonança, vem a tempestade. E depois da tempestade, vem a bonança. E a vida continua. A eternidade com Deus no céu será só bonança. Mas enquanto estiver na terra, nós passaremos por dificuldade. E muitas vezes enfrentamos momentos tão difíceis que achamos que nada vai mudar. Achamos que a vida não vai melhorar. Muitas vezes sentimos Deus distante. Muitas vezes uma oração que não é respondida e nós entendemos que acabou, que ali é o fim de tudo. E momentos assim podem ser comparados com uma caverna. A caverna nos remete a algo escuro, a algo sombrio, a momentos de incapacidade, onde nos sentimos fracos, onde nos sentimos isolados, onde achamos que nada vai mudar. Na minha adolescência, final da adolescência para a juventude, eu passei por uma caverna. E de fato era uma caverna porque meu quarto era até escuro. E eu passei por momentos difíceis. Quando eu entrei no ensino médio, acho que era 15, 16 anos, meu pai saiu de casa, foi ter uma outra família, era minha mãe, eu e meu irmão. Meu irmão só tocava violão. Então eu tive que, com 15 anos, ser o homem da casa. Imaginem como ficou aquela casa, né? Mas foi difícil, porque o meu pai, apesar das dificuldades, era o meu pai. Aquele que trazia o pão todas as manhãs, aquele que era a minha referência em partes, outras partes não. Mas eu tinha alguém para estar comigo. Eu podia ficar tranquilo, que quando eu acordasse tudo ia dar certo. E de repente ele vai embora. E chegando na juventude, já tem as questões de adolescente. Então foi um período difícil. Foi um momento de dificuldades. Mas passou. E hoje, já velho e casado, também enfrento minhas dificuldades, meus problemas. E nós todos passamos por isso. Ninguém está isento de passar pela caverna. Ninguém está isento de passar por momentos de crise, de dificuldade. E aqui nós temos uma prova disso. Nós estamos meditando sobre Elias. Elias foi um dos grandes personagens da história. Elias foi um dos maiores profetas. Elias, no capítulo anterior, desafiou 450 profetas de Baal e venceu, sozinho, confrontou, zombou deles e Deus honrou a fé de Elias. Desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, você conhece a história. Elias fez milagres extraordinários, coisas que nenhum outro fez. Elias não morreu, Deus arrebatou Elias. Que homem foi esse? Mas mesmo assim, mesmo tendo toda essa bagagem, mesmo tendo toda essa experiência com Deus, mesmo tendo toda essa aproximação, ele foi para a caverna. Ele teve medo, ele se isolou por causa de uma palavra. Nós começamos lendo aqui o texto, e o versículo 1 diz que Acabe, que era o rei que viu tudo que Elias fez, contou para sua esposa, né, Jezabel, e ela simplesmente diz: vou matar ele. Uma palavra. Ele acabou de matar 450 soldados, com espada, com poder, com tudo, e uma mensagem que chega para ele: olha, Jezabel vai te matar. Pronto, desmoronou. Aquele homem forte, aquele profeta valente, aquele homem cheio do poder, se acovardou como um menino, como uma criança. E ele fugiu, foi para uma caverna. E nós podemos, já no começo aqui, ver alguns sinais de que estamos passando pela caverna. A semelhança de Elias, esses sinais nos mostram que eu e você estamos passando, atravessando por esse momento, que eu repito, acontece. E é natural até. Então é importante nós identificarmos se nós nos enquadramos. O primeiro sinal de Elias, que está no versículo 3, é fugir do problema. Quem está passando pela caverna, foge. Ele ouve que Jezabel quer o matar e ele simplesmente foge, vai embora.
E muitas vezes é isso que nós fazemos. Quando vemos um problema, por achar o problema muito maior do que nós podemos resolver, nós fugimos. Quantos casamentos onde o marido não suporta algo na esposa ou vice-versa e já está 20 anos, 10, sei lá quantos anos, só levando. Não suporta. Aquilo causa atrito, mas a pessoa foge. Não conversa sobre aquilo. Começa a conversar, disfarça, muda a história e vai. Porque não quer resolver, quer fugir. Quantas coisas nós temos guardado no nosso coração e nós não encaramos. Quantos ressentimentos, quantas feridas e nós não tratamos, porque nós preferimos fugir. Porque quando nós encaramos, machuca. Quando nós encaramos, dói. Então fugir dos problemas é um sintoma de que nós estamos passando por essa caverna. Um exemplo disso são os soldados de Israel contra Golias. Nós conhecemos a história. Golias se levanta, um guerreiro filisteu, e desafia o exército de Israel para um combate. E o texto diz que nenhum deles teve coragem. Todos tremeram de medo, até Davi chegar, o menino, e vencer o gigante. Mas aqueles soldados capacitados, fortes, eles não fugiram porque acho que o medo era tão grande que nem conseguiram fugir. Mas é assim que nós fazemos muitas vezes. Fugimos dos problemas. Fugimos da situação que nos traz desconforto. Segundo sinal é a perda de direção. O versículo 4 diz que ele entrou no deserto e caminhou. Nós não temos mais sentido. Nós perdemos aonde nós queremos chegar. Tem uma frase que eu gosto muito que fala: quando nós não temos um objetivo, um destino, qualquer caminho serve. Você pode chegar a algum lugar, ou pode não chegar a lugar nenhum, porque você não sabe aonde você quer chegar. Você não tem um objetivo, você não tem um destino. E assim é quem passa pela caverna. Você fica um momento onde você não sabe de nada. Deixa a vida te levar e você vai indo. Para onde? Ninguém sabe. Elias foi sem rumo. Isso aconteceu com Salomão. Salomão, o mais sábio de toda a história, escreve o seu livro de Eclesiastes dizendo que tudo é vaidade. Tudo é vazio. Nada faz sentido, em outras palavras. Ele termina a sua vida não dizendo como a vida foi fantástica. Ele termina a sua vida dizendo vaidade. Eu fiz tanta coisa, mas nada disso me preencheu. E termina o livro dizendo que o resumo de tudo é: obedece a Deus, tema ao Senhor, obedeça aos mandamentos. E é isso que importa. Mas Salomão então faz uma reflexão dizendo que muitas vezes a vida perde o sentido. E o terceiro sinal, e até o mais grave, é a perda do desejo pelas coisas ou até pela vida. Porque o versículo 4 termina dizendo que Elias ora pedindo a morte. Elias tinha motivos para fazer isso? Não. Ele está enfrentando um problema, como todos nós enfrentamos. Mas não era o fim da linha. Ali era apenas mais um capítulo da sua história. Mas aquele momento de angústia, de sofrimento, ele achou que tudo estava perdido. E perdeu o prazer por viver. Nós estamos no mês de Setembro Amarelo, né, que é muito importante a reflexão sobre o suicídio. E todo suicídio começa com alguns aspectos, né? O Maurício já estudou muito sobre isso, certamente já falou muitas pregações aqui. E são sinais. E são sinais que muitas vezes nós não percebemos nas pessoas ao nosso redor. Então nós precisamos estar atentos sobre a nossa vida, como que nós estamos. Estamos na caverna? Em algum desses aspectos? Conhecemos alguém que está passando por isso, que está enfrentando essa dificuldade? E a boa notícia hoje é que Deus, Ele pode mudar a nossa situação. Não importa o que estamos passando, não importa onde estamos hoje, o que importa é onde nós queremos chegar. O que importa é o que eu vou fazer daqui por diante. O que passou, não podemos mudar. Ainda não foi inventado, né? A volta ao passado. Muitos acreditam que vai existir viagem no tempo. Nosso amigo Jefferson, que faz aniversário hoje, se estiver vendo aí, parabéns, Jefferson. Acredito nessas coisas aí, eu acho. De que haverá isso nessa viagem aí no tempo. Alguns dizem que já está até bem avançada, mas eu acho que eu não verei isso. Mas não podemos. Seria muito fácil, né? Piscar os olhos, voltar e arrumar as coisas. Mas não podemos. O que nós podemos e devemos é, a partir de hoje, ser diferente. Então, abra o seu coração e nós vamos aprender 3 verdades sobre Elias, sobre essa história que nós já conhecemos,
de como nós podemos então vencer esses momentos que todos nós passamos. Essa igreja está aqui graças ao Senhor, completando mais um ano, mas Deus quer que ela vá além, vá mais longe, alcance mais pessoas. Você está aqui hoje, certamente tem motivos para agradecer, para comemorar, mas Deus quer que você vá longe. Deus quer te levar ainda além. Tudo que você viveu foi bom, mas Deus quer te fazer mais. Efésios 3:20 fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Infinitamente mais é muita coisa, é coisa demais. Muitas vezes não vivemos mais de Deus porque nós limitamos, como o pastor Maurício disse, não cremos que Deus faz na sua generosidade. Acreditamos mais ou menos, mas nós temos que crer que esse é o nosso Deus, que nos leva muito além. E a primeira verdade, se nós queremos de fato sair dessa situação, é que nós precisamos colocar nossa situação diante de Deus. Olha o que diz o versículo 9 e 10. Nós já lemos, mas vamos reler. Elias então entra na caverna e passa a noite. E a palavra do Senhor veio a ele, perguntando: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Elias falou com Deus. Elias colocou diante de Deus como ele estava. Perceba que Deus pergunta, mas Deus já sabia o que Elias tinha. Mas ele faz questão de perguntar, para que Elias pudesse falar, explicar a sua situação. Elias disse tudo o que estava sentindo e falou: ó Deus, eu estou sozinho, estou com medo, estou sem rumo, estou perdido, estou numa caverna. Elias falou. Se nós queremos mudar a nossa situação, nós precisamos falar com Deus, mas falar de verdade, abrir o nosso coração. Muitas vezes nós não temos coragem de falar com Deus porque temos medo. Achamos que quando eu falar com Deus, Ele vai me recriminar, vai me abandonar, vai me rejeitar. Não, Deus não faz isso. Quando nós temos coragem de falar com Deus, Ele nos ouve e Ele nos abraça. Eu gosto de citar o exemplo, eu não sou pai, mas tem muitos pais e mães aqui. Quando o seu filho, obrigado, irmão. Quando o seu filho, que era pequeno, levava uma queda, levar uma queda é coisa de antigo, né? Quando o seu filho caía, pequenininho, correu, se machucou, o que você faz? O que você fazia? Gritava com ele? Bem feito, fica aí sangrando, para você aprender a nunca mais fazer isso. Eu acho que não, ou pelo menos a maioria não faria isso. Você corre e pega o seu filho, não é? Sai correndo, levanta ele, que foi? Já cuida, já pega lá. Se era antigamente o metiolate ardia, se hoje não arde mais, mas passava ali, sangrava lá, tirava a criança fazendo um show. Aí depois, ele recuperado, engoliu o choro, aí você até batia. Agora você apanhar de verdade porque você me desobedeceu. Eu sofria de novo, mas o primeiro veio o resgate. Depois vem um confronto, não é isso? Não vai chegar chutando o menino que já está no chão. E Deus é assim. Quando nós caímos, quando nós nos machucamos, mesmo desobedecendo, Deus corre e nos abraça, nos coloca de pé. E depois vem a conversa, né? Depois vem veja bem, ele fez isso com Elias. Primeiro alimentou Elias, deu comida, deu água, renovou as suas forças e depois conversou com ele. Então, quando nós colocamos a nossa fraqueza diante de Deus, Ele não nos rejeita, Ele nos fortalece. Paulo entendeu isso. Paulo disse: quando estou fraco, então sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então seja fraco diante de Deus. Chegue desarmado, abra o seu coração e fale: Deus, eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento, não consigo. Já tentei, Senhor, mas não está dando certo. Do meu jeito não funciona, Senhor. Fala comigo. Por isso que Jesus nos ensina, Mateus 6, quando nós orarmos, para nós irmos ao nosso secreto, ao nosso lugar onde eu e Deus e eu, e ali eu posso dizer quem eu sou, falar tudo. Nós oramos aqui na igreja, oramos pelos outros, mas você precisa ter coragem de dizer para Deus quem você é, de verdade, porque muitas vezes nós nos enganamos com nós mesmos.
Achamos que somos isso, pensamos ser aquilo, até nos depararmos com uma caverna e vemos que não é nada disso. Mas tenha coragem, coloque-se diante de Deus para que Deus cuide. Porque quando nós nos calamos diante de Deus, a nossa ferida só aumenta. Lá em Salmos 32, do 3 ao 5, o salmista vai dizer: enquanto eu me calava, os meus ossos envelheciam. Mas ele vai dizer: então eu resolvi confessar os meus pecados e alcancei o perdão do Senhor e fui renovado. Quando nós tomamos para nós, não colocamos para fora, a nossa vida não muda. Então tenha coragem, se coloque diante de Deus, coloque a sua situação, a sua família, e Deus vai ouvir, porque Ele ouve. E não só ouvir, Ele vai te atender. E às vezes nós não falamos com Deus porque nós não temos intimidade com Ele. É difícil conversar com um estranho, não é? Até quando a gente fala na igreja assim, ore para um visitante. Você vai lá, você ora, você ministra. Mas quando você ora com uma pessoa que você conhece, você já abraça, já sabe o nome dela, já sabe o que ela passa, não é isso? E a amizade traz isso, né? Traz essa intimidade. E isso é gostoso. Você fica mais livre, né? Você fica mais solto. Quando você é íntimo de alguém, você chega, você abre a geladeira. Depende da pessoa, né? Mas você vai lá, você conversa. Não tem meias palavras. Você não fica medindo as palavras. Você é quem você é. O maior exemplo é a sua casa, né? Muitos, eu ia falar todos, mas nem todos, né? Mas a maioria das pessoas tem intimidade na sua casa. Você pode chegar, você pode pôr sua pantufa, ficar sem camisa se você quiser, mas você está livre. Você tem essa liberdade. Já em outros lugares não vai sair sem camisa por aí os homens, né? Tem uns que gostam, mas é outra história. Mas em casa você é livre, você tem intimidade. E nós temos que ter isso com Deus, essa intimidade, de poder falar com Ele, poder dizer: Deus, estou gostando não, minha situação não está boa, eu não estou entendendo. Fala comigo, me ajuda. Ter ousadia, sabe, diante de Deus, de falar com seu Pai, sabendo quem é o seu Pai. Não um Deus distante, mas um Deus presente. E tem uma história, não precisamos abrir a Bíblia, mas em 2 Reis 19, né, pulando um pouquinho os livros, tem a história do rei Ezequias. O rei Ezequias recebe uma ameaça de Senaqueribe, rei da Síria. E ele fala o seguinte: olha, vamos derrotar vocês. A gente vai com o exército aí e vamos arrebentar com tudo. Quem você pensa que é para resistir à nossa força? Ou ele ainda fala: quem é o seu Deus que vai te livrar de mim? E ameaça. E todo o povo fica aterrorizado. E o que Ezequias faz? Pega lá a carta, vai ao templo, vai à igreja, abre a carta e fala: Deus, aqui está a ameaça. E fala para Deus. Ele pega lá como se fosse aqui e fala: Deus, olha o que ele disse, hein? Olha aqui o que ele incircunciso está falando do Senhor. Se eu fosse o Senhor, eu deixava não. E fala. Ezequias entende que a guerra não é dele, é do Senhor. E ele fala para Deus o que ele estava passando. E com certeza Deus deu a vitória. Deus ouviu, Deus já sabia a situação. Mas o que eu aprendo com Ezequias é que nós precisamos apresentar diante de Deus a nossa causa. E falar: Deus, é sua. Deus mesmo falou isso várias vezes, né? Vai, lutem, porque essa batalha não é de vocês, mas é minha. É de Deus. Deixa Deus guerrear por você. É lógico, o que é nosso nós temos que fazer, nós temos que lutar, mas tem coisas que nós não podemos. E aí nós falamos: Deus, é contigo, não está dando certo, não estou entendendo. Deixa Deus falar com você, deixa Deus guerrear por você. Então tenha coragem, abra o seu coração diante de Deus. E não só uma vez, duas, de novo e mais uma vez, e vai indo até a coisa mudar. Porque muitas vezes nós vamos começar a orar e falar: mas espera aí, eu que tenho que mudar, tem uma coisa errada em mim. E você muda a sua oração, você entende. Paulo orou por 3 vezes: Senhor, tira de mim esse espinho, essa dor. E Deus fala: a minha graça te basta. Aí Paulo entendeu e mudou. Tá bom, então de boa forma vou viver, vou seguir a vida feliz. E aprendeu. Mas Paulo colocou diante de Deus. Paulo pôs a sua situação, pôs o seu espinho diante de Deus, e Deus respondeu. Então coloque a sua vida, coloque a sua história, e certamente Deus vai fazer algo através de você e em você. Segunda verdade é que nós precisamos da presença de Deus. Essa eu já sabia.
Então, mas precisamos mesmo, dependemos. Olha o que diz o versículo 11 e 12. O Senhor lhe disse: saia e fique num monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Versículo 13. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu, ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Nós dependemos, irmãos, da presença do Senhor. Elias estava acostumado com as grandes manifestações de Deus, os milagres extraordinários. Ele tinha acabado de passar pelo monte, visto Deus mandar fogo, aquela experiência maravilhosa. Mas aqui, dessa vez, Deus vem diferente. O texto diz aqui: com murmúrio de uma brisa suave. Palavra bonitinha, né? Murmúrio de uma brisa. Um ventinho. Aquele, quando vai na praia, né? Aquela maresia gostosa, aquele ventinho que vem. Aquele ventinho. E é ali que Deus se manifesta a ele. E é ali que Deus trabalha com Elias. E nós aprendemos com isso que Deus tem diversas formas de se manifestar, de falar, de mostrar, de nos ensinar. E muitas vezes limitamos Deus a algo. Deus só faz dessa forma. Deus só fala desse jeito. Não. Deus é Deus, além da nossa compreensão, além daquilo que nós podemos imaginar, porque senão não seria Deus. João 10, versículo 4, João 10 vai comparar Jesus como nosso pastor. E o texto diz que o pastor conhece as suas ovelhas e ele as chama e elas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome, elas ouvem a sua voz e seguem. Então nós aprendemos nesse texto de João que nós somos as ovelhas. Jesus é o nosso pastor. Ele fala conosco e nós ouvimos. E temos que seguir. Mas a certeza é que Deus fala e você ouve. Então não tem como dizer: olha, Deus não fala comigo. Fala. Você pode não estar ouvindo. Você pode não estar dando atenção, mas Deus fala. E de uma forma que você entenda. E você entende de uma forma, eu entendo de outra. Mas Deus fala de maneira pessoal. De uma forma que você saiba que é Deus que está falando. Quando eu conheci a minha esposa, antes de ser minha esposa foi minha namorada, antes de ser namorada minha amiga, e antes de ser amiga, um milagre que eu buscava. E meus amigos acompanharam toda essa luta, e quando eu a conheci, com um mês eu sabia que era ela. Um mês. Tinha certeza. Homem de fé. Também, né? Uma moça bonita dessa aí, crente, eu falei: é essa. Se não for, vai ser. Mas ela não, ela pediu sinais para Deus, e normal, e foram vários, não foi apenas um. Eu tive que passar pelo processo seletivo sem saber que eu estava passando. Foi todo. Por último, uma brisa suave. Mas ela pediu, a maneira dela ouvir a Deus foi diferente. E Deus falou com ela, e Deus falou comigo, e deu certo. Mas ela se colocou diante de Deus, eu me coloquei diante de Deus, e as coisas aconteceram. Alguns amigos ficavam aí: vai, Tiagão, você está muito mole. Eu falava: calma, tem o tempo da promessa. As promessas de Deus não se cumpriam, eu creio. Mas as coisas foram, meus irmãos. E nós precisamos estar sensíveis a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos entender o que Deus está falando conosco. E para isso nós precisamos de intimidade. Precisamos estar perto. O Maurício falou uma vez uma coisa no encontro de casais, lá em São Miguel, que nós só gritamos com quem está longe. Lembra, viu? Só gritamos com quem está longe. E quantas pessoas gritam uma com a outra, né? Quando está nervosa, já começa a gritar, né? Por que você grita do seu lado aqui, pô? Fala baixo, eu estou aqui, eu estou ouvindo. Mas porque você quer gritar, você quer... Nós precisamos falar com Deus, ouvir Deus no sussurro. E para ouvir no sussurro tem que estar perto. Se estiver longe, você tem que gritar. Ou mandar um profeta, como foi com Davi, né? Deus mandou Natan. Mas Deus quer falar com você face a face. Quer falar você como filho. Deus não quer mandar representante.
Deus quer falar pessoalmente. É que às vezes a gente não recebe Ele, aí Ele manda outro. Até a gente entender, né? Mas Deus quer falar conosco de forma presente. E uma coisa é ter, outra coisa é desfrutar da presença de Deus. Amém? Amém. Porque nós temos, se você é crente, você tem o Espírito Santo. Está em você. Mas uma coisa é você ter, outra coisa é desfrutar. Estou lendo um livro muito legal, não é o meu, eu já li o meu, é O Deus Pródigo, o pastor Danilo me entregou, um livro fantástico, e lá ele vai citar uma frase de Jonathan Edwards, no seu famoso sermão Uma Luz Divina e Sobrenatural. Ele diz o seguinte: há uma diferença entre crer que Deus é santo e gracioso e ter em nosso coração um novo senso de amor e da beleza dessa graça e santidade. A diferença entre crer e provar que Deus é gracioso é a mesma diferença entre ter uma certeza racional que o mel é doce e ter uma experiência sensorial da sua doçura. Entendeu? Uma coisa é te dizer, o mel é doce, mas você nunca provou. Você não sabe se é doce ou não, você está indo apenas pela razão. Outra coisa é você provar e falar, o mel é doce. Nós temos a presença do Senhor, sabemos que Ele é bom, sabemos que Ele é grandioso, sabemos que Ele nos ama, mas nós precisamos experimentar isso, precisamos desfrutar dessa presença. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Deus nos chama a estar mais próximo. Um outro exemplo, nós fomos roubados em janeiro, nosso carro foi levado, nosso ninho, nosso Isaac foi sacrificado, e glória a Deus por isso, tudo dai graças, estamos sem carro. Aí de repente, nesta manhã, algum irmão sente no coração de me dar um carro, e se o Espírito falar com você, não endureça o seu coração, eu estou aqui, deixa Deus te usar. E você me dá um carro, você chega ao pastor Tiago, Deus falou comigo, eu não sabia o que fazer com esse carro, ou não sabia o que fazer com esse dinheiro, está aqui, amém, eu recebo. E você me dá, agora o carro é meu, eu tenho a chave, mas eu vou embora de ônibus. Eu falo, não, eu tenho um carro, mas eu não vou usar não, vai gastar gasolina. Não, o tanque está cheio. Não, mas vai dar manutenção, se eu rodar, eu não quero. Eu vou ganhar um carro, vou levar a chave para casa e o carro vai ficar aqui em frente, tomando sol, tomando chuva. Eu tenho, mas não uso. E serve para que isso? Só para falar que eu tenho? Não vai adiantar. Vou continuar como se eu não tivesse. E é assim muitas vezes que nós fazemos com Deus. Nós temos Deus, irmãos. Nós temos em nós o Deus Todo-Poderoso, aquele que formou o universo, aquele que governa tudo com as suas mãos. E não damos conta disso, da dinamite que nós temos, o poder de Deus que opera em nós. Nós não vivemos isso. Nós estamos limitados a apenas deixar ele na garagem e só falar com ele de vez em quando. Ei, Deus, tranquilo? Vai embora. Não, ande com Deus, fale com Deus, desfrute da presença de Deus, coma o banquete na mesa do Senhor. Não se contente com migalhas que caem da mesa, mas sente à mesa com seu Pai e fale com Ele e seja transformado por Ele e receba a sua presença que transforma, que muda, que modifica. Quando Jesus faz algo, muda para sempre, modifica. Assim foi com você. Você está aqui hoje não para me ouvir, não porque o pastor Maurício ordenou, não. Você está aqui porque Jesus mudou a sua vida e você deseja servi-lo, deseja amá-lo, e essa igreja está aqui por isso. Então você sabe quem é Jesus, você sabe o que Ele já fez, então você sabe que Ele pode fazer muito mais através de você. Apenas queira, apenas se coloque e fale, Deus, eu preciso da sua presença. Eu não quero apenas ouvir falar Jó, grande Jó, outro grande homem da história, e conhecia Deus apenas de ouvir. Se ele conhecia de ouvir, eu nem conheço, então, porque, rapaz, Jó foi crente, mas ele reconhece, Deus, eu estava à sua mesa, mas eu não estava desfrutando da sua presença. E nós podemos, como eu falei, fazer isso hoje, a partir de agora, podemos ser diferentes. Podemos falar, Deus, eu quero a sua presença, Senhor. Eu preciso. Igual Jacó, que segurou lá o anjo, que era Deus, e falou, não vou te largar, enquanto não me abençoar. E segurou.
Nós precisamos disso, precisamos querer essa presença, porque é só através dela que a nossa vida muda. É só através dela que enxergamos além da caverna e caminhamos em direção à luz. E por fim, precisamos entender que não estamos sozinhos e precisamos buscar ajuda. Versículo 14 ao 18. O 13, Deus pergunta a Elias, o que está fazendo aqui? Pergunta de novo, né? Para novamente Elias abrir o seu coração. Versículo 14. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. E o Senhor responde, o Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio. Vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. Versículo 18. No entanto, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijaram. Elias achou que estava sozinho, e havia mais de 7.000 profetas, 7.000 homens e mulheres do Senhor que não se dobraram perante Baal. Ele não estava sozinho, tinha mais de 7.000, e Deus ainda falou assim: tá bom, chama lá Eliseu, o seu sucessor. E Deus preparou isso. Deus falou com Elias e mostrou que ele precisava de ajuda. E nós precisamos, irmãos, uns dos outros. Deus não nos criou para viver isolados como ilhas. Igreja é comunidade. Igreja é o organismo, onde um depende do outro. Não é isso que a Bíblia diz? Que a igreja é o corpo. Um é a orelha, outro é o pé, outro é a unha, outro é a sobrancelha, outros são os cílios. E Deus é a cabeça, Ele que manda, mas o restante é tudo parte. E não tem parte mais ou menos importante. Por isso que nós precisamos um do outro. Por isso que muitas vezes a gente muda de... vou mudar de igreja porque aquela igreja lá tem aquele irmão não sei o quê. Você vai para outra igreja e encontra um não sei o quê de novo. Porque toda igreja vai ter. Toda igreja vai ter pessoas assim, assado, porque somos seres humanos. E nós precisamos um do outro. Eclesiastes 4, do 9 ao 10, nós conhecemos esse texto e usamos para casamento, diz que é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar, mas ai daquele que cair sozinho. E nós vamos para casamento, mas podemos usar também para tudo, porque o texto fala que você terá maior recompensa do seu trabalho, aqueles que estão em dois, e não apenas em um. Jesus, quando envia os 70, ele envia de 2 em 2. Jesus diz, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome ali, eu estarei. Jesus diz, o que ligarem na terra, será ligado no céu. Jesus, Deus nos mostra que temos que viver em comunidade, em comunhão, uns com os outros, porque nós precisamos uns dos outros. Ninguém consegue sozinho, irmãos. E há uma diferença entre solidão e solitude. Solidão é a sensação de abandono, de vazio. É aquele momento que nós vivemos, que já passamos também várias vezes, que queremos nos isolar, não queremos ver ninguém, não queremos conversar. Alguns não querem fazer a barba, não é meu caso agora, tá? Mas já passei por isso, você vive parece estar num náufrago, aquela vida estranha. E há uma diferença em solitude. Uma solitude é um isolamento voluntário, onde você vai para se autoconhecer, para refletir, para mudar, que era uma prática muito antiga, né? Os pais da igreja faziam muito isso, né? Iam àqueles lugares reservados. Jesus faz isso, né? Quando ele ia ao monte, era para ficar sozinho, para ficar isolado, para orar, para buscar Deus, ter o seu momento de paz. Então nós temos que ter momentos sim, de solitude, onde nós nos reservamos o nosso secreto, buscamos a Deus, alguns fazem retiro, isso é bom, mas depois volta e começa tudo de novo. Você se fortalece e aqui você pratica. E uma coisa interessante é que o nosso relacionamento com o próximo define como está nosso relacionamento com Deus. Já pensou nisso? O termômetro de quanto você ama a Deus é o seu irmão. Isso é sério. A Bíblia diz, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, eu não posso
amar a Deus que eu não vejo. Então, se o meu relacionamento aqui está todo tribuloso, tem alguma coisa errada comigo, porque eu tenho que refletir meu amor a Deus com meu amor a você. E até para isso eu preciso buscar ajuda. Eu não estou conseguindo. E nós temos os pastores que fazem isso, os diáconos, nós temos os irmãos, as pessoas, os seus amigos, amiga para isso. Lá em Provérbios também vai dizer que um amigo afia o outro, né? O amigo serve para isso, para tirar as arestas. Como nós temos intimidade, os amigos nos colocam no eixo. Olha, você está indo para o lado errado, não faz isso não. O meu amigo volta e me deu um conselho, hoje ele lembrou disso. Ô Tiago, não canta não, você toca bem, você é uma pessoa bacana, escreve mais ou menos, mas canta não, porque não dá certo. E eu amei, eu recebo. E eu já sei disso, mas só me ressaltou que isso não é meu ministério. E amém, não tem problema. Mas a pessoa chega, Tiago, você canta demais, cara, vamos lá. Não canto demais nada. Amiga é para isso, é para te colocar no lugar certo, abrir os seus olhos. Eu já sabia disso, mas talvez eu não pudesse não saber, outras coisas eu não sei. Ó, não faz isso não, veja bem, não é para você. Busca outra coisa, busca ajuda, meu irmão. Muitas vezes nós estamos no barco, o barco está afundando, estou tentando tapar o buraco lá com a mão e não consigo. E eu vou afundar. Busca ajuda, pede socorro, fala, irmão, ora por mim. E hoje em dia nós temos a tecnologia que nos ajuda, né? Videochamada, WhatsApp, áudio. Nos ajuda, mas em certo ponto também acaba nos isolando. Porque veio a pandemia e de fato foi um isolamento social e tem pessoa que está até hoje isolada. Porque se acostumou com isso. No começo é por medo, né? Medo de pegar uma Covid, medo de morrer, mas hoje é por conformidade talvez, porque o relacionamento nos confronta. Quando eu estou em contato com outra pessoa, porque muitos dizem que o trabalho mais difícil é o com o público, porque te desafia. Uma coisa é ficar no computador o dia inteiro lá, e é trabalhoso, claro, mas o computador não te desafia nada, é só quando dá algum problema, mas aí é a sua mente. Agora você está com uma pessoa que já acorda de mau humor, já chega te xingando, e você tem que, bom dia, tudo bem? É difícil, porque te confronta, mexe com você. Então nós nos acostumamos a nos isolar. Vivemos o nosso mundo, do nosso jeito, e tá bom demais. Tô gostoso, tá confortável. Tô no online. O online vai que vai. Não tem problema assistir o culto online, acompanhar, mas nós temos que estar em contato. Nós temos que pedir ajuda. Nós temos que estar uns com os outros. A Bíblia diz que nós temos que suportar uns aos outros, não é só aquela ideia de, fulano só pela misericórdia. O suportar é dar suporte, dar apoio, é dizer, olha, me ajuda, eu não consigo, segura minha mão aqui, eu quero que você caminhe comigo, eu não estou conseguindo. Abrir o seu coração, você já abriu perante Deus o seu coração, Deus está tratando com você, mas às vezes falta o seu companheiro, a sua amizade, a pessoa que está ao seu lado, seja o cônjuge, seja o filho, seja o pai, seja o irmão, seja o amigo. Mas fala, há amigos mais chegados que irmão, a Bíblia também fala, aquele amigo próximo. E eu lembro de um exemplo, eu tenho uma amiga diaconisa, Iracema Barbosa, ela é mãe da Ana e sogra do meu amigo Osmar. E eu era da Batista antes de conhecer a congregacional, que conheci graças ao Walter, ao Maurício, não sabia o que era ser congregacional e me tornei pastor congregacional, né? Mais uma história para outra pregação. E quando eu era da Batista ainda, antes de conhecer a minha esposa, eu tive um relacionamento. Não vou chamar de namoro, porque na verdade ela pouco foi vista por pessoas e por mim também. Mas foi um relacionamento que Deus usou para mostrar algumas coisas, a lapidar o meu coração e me preparar para minha esposa. Foi só um momento de deserto para eu poder entrar na terra prometida. Essa foi boa. Essa foi boa, né? Enfim, e quando terminou aquele relacionamento lá, o primeiro, se estendeu por quase um ano, mas por teimosia minha. Porque eu acreditava, irmãos, que era de Deus aquele negócio. E de verdade, coração aberto, para mim eu tinha uma missão com ela, né? Tipo, de mudar. Não, se eu largar, vai se desviar, não sei o que, enfim. Eu queria ser um missionário no relacionamento. Não deu muito certo. Mas terminou e eu ficava lá ouvindo Gazeta FM à noite, só o coração sangrando, vivendo só o bagaço.
E eu cheguei no dia no culto, acabou o culto de domingo, e essa irmã me chamou, vamos conversar. Me chamou na salinha. Falei, vixe. Aí eu fui e ela, você tá bem? Aí eu falei, não. Aí eu abri o coração, aí eu mostrei quem eu era, ou quem não era. Aí eu falei uma frase para ela, eu não consigo esquecer. Aí ela me perguntou, você não consegue ou você não quer? Falei, opa, eu não pensei nisso até hoje. Eu acho que eu não quero. Ela falou, claro que você não quer. Se você quisesse, já tinha esquecido. Porque você não quer esquecer, mas começou a dar exemplos. Como é que Deus vai agir se você não deixa? Falei, eita Jeová, a brisa suave foi forte ali. Aí eu fui para casa e eu era crente, acreditava em Deus, orava e tudo. Falei, Deus, ela está certa, eu estou fazendo errado. Não é eu que tenho que resolver. Se vai mudar ou não é problema dela e seu também, porque eu não posso mudar. Então a partir de hoje eu fui sincero com Deus. Falei, Deus, eu vou deixar o Senhor agir. A partir de agora eu decido não decidir. Eu te entrego, vem governar o meu coração. Eu abro mão de decidir e deixar na mão do Senhor. Pouco tempo depois, de fato saiu de verdade, chegou a Ana Paula e entrou e tudo deu certo. Mas por um conselho de uma diaconisa amiga, de alguém que se importou comigo. Muitos me viam lá só o bagaço, só o frangalho e não... vai ficar tudo bem. Esquece, não sei o quê. Mas não é só esquece. Não é só deixar pra lá. Você tem um coração, você tem um sentimento. Nós somos seres humanos. E ela foi humana. Ela me ouviu e me aconselhou. Um conselho. Talvez se eu tivesse buscado o conselho antes, tinha resolvido melhor, mas não tem problema. O importante é que deu certo. E Deus mudou isso em mim. E Deus me preparou para um casamento que vai fazer 9 anos, 11 anos de namoro. E muita história para ser escrita ainda. Por um episódio que contribuiu, lógico, a história é grande. Mas eu quero dizer para você que está nessa situação, busque ajuda. Não fique sozinho. Não se isole. Fale com alguém. E se você conhece alguém que está precisando, ligue. De repente Deus vai trazer para você hoje alguém à mente, para você ligar, mandar mensagem. Não para cobrar, para dizer, olha, você também está de brincadeira, não vai para a igreja, não faz nada. Não. Ligue e fala, me importo com você. Alguém que faz parte dessa igreja, que está fazendo festa, mas a pessoa não está aqui. E você vai mandar mensagem e falar, fulano, eu me importo com você, vou orar por você agora, tá bom? E ora por ela, e se importe. E eu te convido a ficar em pé, já estamos encerrando. Eu queria orar com você. Realmente agradeço pela oportunidade de estar aqui, foi um prazer estar com vocês, nesse momento tão especial. E eu queria que você no seu lugar orasse agora, respondendo a Deus o que Ele falou no seu coração. Certamente Ele falou algo e vai continuar falando, mas aquilo que Ele falou com você, responda dizendo, Deus, eu estou aqui. Eu me encontro nessa situação, dessa maneira, minha vida não faz sentido, eu não consigo vencer essa área, mas Pai, muda. O Senhor está neste lugar. Como o pastor Walter falou, aqui é lugar de cura, aqui é lugar de transformação. Amém. E a Bíblia diz que Deus ele está com seus braços estendidos para nos abençoar e seus ouvidos atentos à nossa voz. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por este momento tão especial, onde nós ouvimos a Tua Palavra. E a Tua Palavra, Senhor, é verdade, nós cremos nela. Por isso eu peço, Pai, em nome de Jesus, a começar em mim. Transforma, Senhor, o meu coração. Deus, vê se há em mim algum caminho mau, algo errado e muda. E assim eu estendo essa oração para os meus irmãos, para aqueles que nos assistem. Pai, em nome de Jesus, abre os olhos espirituais, Senhor. Desperta para poder sentir, Senhor, a Tua presença. A necessidade, Pai, de estar mais uma vez nos Seus braços, Pai, na Sua mesa e ali ser transformado. E ali ser, Deus, orientado a uma nova história, a uma nova vida. Muitas pessoas, muitas vezes, guardando rancor, ressentimento. Pai, em nome de Jesus, quebra isso, Pai. Pelo poder que é no nome de Jesus, que haja união, que haja cura, Senhor, que haja uma nova história. Obrigado por essa igreja, pelo pastor Maurício, pela liderança. Deus abençoe este lugar, Pai, que seja uma terra fértil, uma terra próspera, Pai, e que o Teu Evangelho continue sendo vivenciado e pregado neste lugar, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo continue a ministrar os nossos corações. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe.